Palavra de Deus, eu vou ler Gênesis 12, e aí vou fazer a tabela com slides, com materiais. Vamos juntos. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Palavra de Deus para nós nesta manhã. Incline sua cabeça, feche seus olhos, abra seu coração. Vamos estudar essa palavra. Pai, nós te louvamos por podermos ter uma escola bíblica. Como nossa irmã Samara falou conosco, não poucos crentes talvez nunca vão desfrutar de uma escola bíblica em toda a sua vida. Vão morrer crentes, lutar como crentes, pregar como crentes, talvez com pouquíssima instrução. E nós aqui, nesta fartura, Senhor, que o nosso coração seja de extrema gratidão, que nós tenhamos uma atitude como alunos de atenção total, de entrega total, Pai. Nos conduz a considerar a dádiva que está estudando a palavra de Deus. Dá-nos humildade, tanto em pensar quanto em perguntar e responder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados irmãos e irmãs, nós precisamos aqui iniciar o nosso trabalho já trazendo considerações do que nós já havíamos aprendido. Eu fiz questão aqui de citar mais uma vez a frase de Martinho Lutero, colocar ela no começo, propositalmente, uma frase que foi para nós uma frase de abertura em Gênesis, agora é de abertura em Gênesis 12, foi de abertura para Gênesis 1 e é de abertura para Gênesis 12. É uma frase de Martinho Lutero que diz assim: Deus profere realidades, não meras palavras. Haja luz, são palavras de Deus, não de Moisés. Uma vez que Deus chama à existência as coisas que não existem, Ele não profere meras expressões gramaticais, enuncia realidades verdadeiras e existentes. Você leu Gênesis 12 comigo aqui e leu o começo do verso 1, não é? Diz o quê? O Senhor disse a Abrão. Esse começo é a palavra do próprio Deus falando e gerando realidade, gerando um Abraão que vai crer, gerando um povo que ainda não existe, gerando uma terra que ainda não foi achada por Abraão. Então, toda essa realidade que você encontra aqui de Abraão é uma realidade bíblica que eu e você devemos considerar como não somente palavras dentro de um uso de um livro, mas realidades construídas por Deus por meio de sua fala. Mas não podemos esquecer que isso já é uma jornada, portanto, começamos no capítulo 1, e eu vou trazer apenas considerações gerais do 1 ao 11, para você não esquecer. Essas considerações são do livro Como Ler Gênesis, de Tremper Longman III, e eu vou ler para você, está no seu slide, mas eu vou ler em voz alta. Em Gênesis 1 ao 11, somos apresentados ao tema central do livro, e, aliás, um que permeia todas as Escrituras, a bênção de Deus sobre suas criaturas humanas. Não é mera existência, mas uma vida abundante que se leva na própria presença de Deus. Essa condição abençoada é caracterizada pela vida de Adão e Eva no jardim. Entretanto, a rebelião humana perturbou o relacionamento da humanidade com Deus. Assim mesmo, desde lá no início, com sua graça, Deus busca seres humanos. Ele deseja restaurar o relacionamento com eles e voltar a abençoá-los plenamente. Ainda continua. Quando chegamos ao fim do capítulo 11, temos uma mudança significativa na narrativa. Tecnicamente, a nova sessão começa em Gênesis 11, 27, depois a gente vai dar uma olhada, sinalizada pela expressão
toledot. Este é o relato, o recurso estruturante intrínseco do livro de Gênesis. Este toledot, esse relato em particular, é o de Terá, o que, conforme já observamos, significa que diz respeito ao filho de Terá, o grande patriarca Abraão, o pai da fé. Agora nos voltamos para a história de Abrão e de seus dois descendentes imediatos, Isaque e Jacó. Aqui veremos um novo e ousado espaço no plano divino de trazer os seres humanos a um relacionamento restaurado consigo. A gente vai entender um pouquinho dessa jornada de Abrão. Abra comigo em Gênesis 11, ali mesmo onde o Trample Longaman citou, 11:27, que vai dizer assim, ó: são essas as gerações, ou seja, os toledot em hebraico, né? Estas as gerações de Terá. Digamos que Gênesis 12 começa em Gênesis 11:27, em termos de ideia, porque Gênesis 11:27 nos prepara para a chegada de Abrão. Você vai encontrar essas expressões, toledot, et toledot, em outros lugares também. Por exemplo, capítulo 10. Dá uma olhada no capítulo 10. O que diz o capítulo 10? São estas as gerações de quem? Sem, Cã, Jafé. Essas expressões, esses toledotes, são assim. Por exemplo, Gênesis 6:9. Você achou? Dá uma olhada. O que está escrito lá? São estas as gerações de Noé. Por que isso é importante para nós? Porque nós estamos lendo um modo de mudar de capítulo do próprio autor. É como se, claro, não é capítulo, mas ele está falando, agora eu estou mudando de assunto um pouco, e ele mantém a estrutura textual. São estas as gerações, faz o assunto mudar um pouco. E aqui são estas as gerações de Terá. Por causa de Abraão, Terá é um personagem importante para nós. Dá uma olhada no relato. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Entretanto, Terá, seu pai, ainda vivo. Terra de nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Você vê que Harã, um dos filhos de Terá, morreu. E Ló ficou meio ali, né? Sendo cuidado pelo avô, pelos tios, né? Esse Ló que depois entra na história de Abrão. E Abrão leva ele para a jornada que Deus deu a Abrão. Você deve lembrar dessa história se já leu. Às vezes alguns de nós não nos lembramos de que Ló parecia ser alguém que estava sendo meio que apadrinhado ali, cuidado pelos demais, e o último cara que fez isso foi o Abraão, que levou ele para a jornada dele. Não, aqui o texto não faz um julgamento moral, tá? Ele não fala assim, então, tolamente Abraão levou não faz isso, sobrinho. Mas parece que ele é alguém que está sendo meio que cuidado, adotado pelos demais familiares. Essa é a visão que se tem de Ló. Mas a gente volta aqui para a nossa jornada, e aí eu gostaria de observar aqui a narrativa de Abraão com você, lendo também o texto que eu te mandei no slide. A narrativa de Abraão. Na condição de aquele a quem Deus escolheu, Abraão é o mais importante dos 3 patriarcas em termos de desenvolvimento e de uso teológico posterior. Abraão é o pai da fé, aquele com quem Deus, por sua escolha, entrou em aliança. A aliança começa com uma exigência. Lê comigo aí. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vá para a terra que te mostrei. Você reparou que isso entra como uma ordem e, ao mesmo tempo, uma condição?
porque isso aqui diz respeito às duas promessas que Deus vai dar para ele. Quais são as promessas? Um povo e uma terra. Presta atenção. As promessas que Abraão recebe são um povo e uma terra. E o que ele deve deixar? Um povo e uma terra. É assim a condição bíblica para perceber o movimento de Deus. Jesus fala, minha mãe e meus irmãos, o que ele faz? Ele faz assim, não é? Minha mãe e meus irmãos são estes que obedecem à palavra de Deus. Ele faz um movimento diferente. Ele chama para um aspecto de construção divina aquilo que antes era tomado como certo. Não, tua mãe e teus irmãos estão batendo na porta. Não, são esses. Isso significa muito para a gente. Por quê? Nós tendemos a querer buscar as coisas que Deus tem para nós sem deixar as coisas que nós temos para nós. A gente quer, eu acredito que ninguém aqui está sentado dizendo, eu quero o inferno. Ninguém vai falar isso. Mas a gente pode falar isso implicitamente. Como? Eu não quero deixar as coisas que eu quero construir. Mas eu também quero as divinas. Aquele coração dividido. Abraão fez uma escolha aqui. Ele creu na voz que falava com ele e foi. E deixou coisas. Presta atenção, hein? Presta atenção, isso é muito importante. Ele tinha povo e ele tinha terra. Ele deixa a terra que tinha e o povo a que pertencia para um que não existia diante dos seus olhos. Isso é fé. Ele vai na direção de um povo que ainda não existia, porque inclusive a esposa era estéril. Ela ser estéril é um significado profundo, não é? Porque é fé sobre fé, sobre fé, sobre fé. Um povo vai vir de uma mulher estéril e alguém que tem terra, está bem estabelecido, vai receber uma terra uma terra que ele mostrará. Isso é fé. Fé não é largar uma coisa pela outra que você já viu. Fé não é deixar uma coisa que você tem para agarrar outra que você tem. A fé é outra história. A fé é deixar o que se tem por aquilo que se promete. Isso é fé. Jesus nos promete povo, terra e vida. Mas aquele que quiser salvar a própria vida vai perdê-la, guardar vai perdê-la, mas aquele que perder por amor de mim, essa é a questão. Porque esse mundo é ilusório em termos de oferta. E isso confunde o crente. Por quê? Ele pensa, mas eu tenho essas coisas que Deus está prometendo. Mas essa é a questão. Aquele que não deixar o que achar que tem, não pode receber, de fato, aquilo que tem de Deus para receber. Tem um trecho de Hebreus que eu acho sensacional. Você já deve ter lido também, né? Você já leu Hebreus, em nome de Jesus. E aí esse trecho de Hebreus fala de que Moisés, lembra disso? Moisés deixou o palácio e todas as suas possibilidades para defender seus irmãos. Você já leu essa parte de Hebreus? Eu acho sensacional. Hebreus capítulo 11 fala que Moisés deixou as estruturas estabelecidas. Por que Moisés tinha que defender um escravo? Ele estava bem, sabe? Mas ele tinha consciência de, cara, eu faço parte desse povo, eu estou vendo o cara sofrer. Então, quando ele vai lá, e aí não vamos julgar a questão do matar ou não, mas ele vai lá, ele vai defender o judeu que está sendo torturado pelo egípcio, ele perde tudo. Por ter escolhido tomar parte do povo de Deus, Moisés perde tudo que o palácio dos egípcios o havia dado. Bom, jornada de Abraão é uma jornada de fé. Ele, inclusive, é chamado de pai da fé, justamente porque o nascedouro dessa concepção na Bíblia se estabelece pela história de Abraão, né? O primeiro crente que pós-queda reflete essas perspectivas de fé. Inclusive, Paulo vai citá-lo em Gálatas dessa maneira, né? A fé de Abraão.
Vamos lá. Tá indo? Tá indo? Ó, já temos coisas aqui para pensar, né? Já de cara, a gente tem umas realidades aqui. Mas vamos lá. Ainda dentro desse slide aqui, ó, esse é quase como um segundo relato da criação. Em Gênesis 1, Deus, pelo poder da sua ordem, chamou o cosmo e também a humanidade à existência. Agora que o relacionamento divino-humano se rompeu, ele volta a falar, desta vez, a Abraão, a fim de criar um novo povo sobre o qual porá a sua bênção. Um novo povo. É um novo tipo, uma nova jornada para os filhos de Adão. Aqui eu coloquei uma imagem simulada do que seria Ur, para que você pudesse ver no slide, quem tiver com slide. Quem tiver sem slide, mostra o slide assim para a pessoa, olha que Ur aqui, ó. Faz assim, mostra de lado aí o slide para ver se tem alguém não vendo Ur aí com você, e mostra a Ur aí para alguém aí, vê ali, ó, São Miguel, tá vendo Ur aí? Eu não sei, Dona Olga, vê aí, ó, Elisa, dá uma olhada aí no celular da mamãe, mas era uma cidade e tanto, tá bom? Não era pouco não, hein? Tava bom a coisa. Essas cidades, inclusive, tinham algumas coisas, tá? Que é importante relatar. Essas cidades tinham encanamento rústico, mas tinham. Elas costumavam ter algum tipo de disposição, sistemas de esgotos. Tinha algumas facilitações que ajudavam. Celeiros, entendeu? Tinha lojinhas para você comprar algumas coisas. Então, cidades como Ur não eram cidades que você deixava, mas cidades que você tentava ao máximo não deixar. E aí, dentro dessa realidade, nós encontramos a cronologia bíblica situando a Abraão aqui dentro dessa realidade. Abraão vive quando, pastor? Qual é a época de Abraão? Acreditamos que Abraão fica ali no 2º milênio antes de Cristo, mas alguns colocam 1600 antes de Cristo, mais ou menos isso, alguma coisa nesse sentido. A gente sabe como certo, por exemplo, que Davi, o rei Davi, reinou no ano 1000. A gente tem bons relatos e até estruturas materiais arqueológicas que Davi reinou no ano 1000. Davi é um bom marcador de tempo para a gente. Aí a gente faz um retrocesso e vai vendo as curvas do livro de Juízes, 200, 250, 200 e poucos anos para trás, vai caminhando para o deserto, né, mais 40 anos, e depois 430, a gente vai chegar entre 1800 e 1600 antes de Cristo, a trajetória de Abraão. Ele é um homem ali situado, talvez, no que chamamos na história de Idade do Bronze, já era um tempo bem desenvolvido. Ur era uma cidade bem interessante, até no slide está aqui, né, o Trampelonga compara Ur com Londres, Nova York, São Paulo, porque ela tem uma estrutura que é fora de série se comparada às demais cidades do seu tempo, tá bom? Então, Ur é um lugar muito bom. Agora, a promessa de Deus vai se estabelecer em uma interiorana, retraída e pouco atrativa Canaã. Ela também tem um mapa aqui de Canaã, é onde hoje você encontra o Estado de Israel, tempo presente, que nada tem a ver objetivamente com Israel bíblica, mas é um Estado moderno, Estado de Israel, e você encontra em Canaã um lugar que tem desertos, tem áreas férteis, poucos rios, pouca fertilização. Quem aqui conhece geografia e história um pouquinho, deve saber que lá na Mesopotâmia tinha 2 grandes rios que davam muita água para muita gente, está até no livro de Gênesis, capítulo número 2. Você sabe qual é? Gente, que lindo isso, né? Pode ser um coral. Mais de 5 pessoas falando Tigre e Eufrates numa escola bíblica. Vamos fechar, que já terminamos aqui. Tigre e Eufrates eram rios extremamente importantes. E Canaã? Canaã tem o Rio Jordão, tem alguns rios, tem o lago de Genezaré, o lago da Galileia, né? Lucas, o evangelista, é muito mais preciso ao dizer, olha, não era o mar da Galileia, é um lago da Galileia, é verdade, é um lago da Galileia. Então, não é uma terra que mana leite e mel pela bondade de Deus, mas não porque ela é melhor do que a Mesopotâmia. Esse é o ponto. Não é a terra que vai fazer a diferença.
é o que Deus vai fazer na terra. Se a terra fosse apenas a diferença em todo, você não encontraria um monte de momentos das Escrituras onde relata fome. Se lembra de Elimeleque e sua esposa, Noemi? Por que eles saem de Belém? O que aconteceu com Belém? Fome. Não é que a terra ela era fantástica, é porque, de fato, Deus escolheu fazer com que aquela terra produzisse. Inclusive, na época que Moisés enviou Josué e Caleb, e eles escolheram aquelas coisas todas, providência de Deus que aquilo pudesse ser visto daquela maneira, porque aquele povo era tão duro, que você acha que se não chegasse com uva nenhuma, eles botavam Moisés para correr pela 14ª vez. E essa é a questão. Deus ordena que creiamos, inclusive, de que Ele tem o melhor para nós. Vamos lá. E Canaã? Eu vou ler aqui o slide. Canaã. Por outro lado, Deus fala sobre a terra que te mostrarei. Embora inicialmente não seja especificada, logo se torna claro que aquela terra é Canaã, hoje conhecida como Israel ou Palestina. Comparada com Ur, Canaã é uma região menos desenvolvida. E certo de que havia cidades importantes na época, Jericó, Gezer, Siquém e outras, as quais são conhecidas como base na arqueologia e também em textos extrabíblicos, mas não são nada quando comparadas a Ur e a outras cidades do sul da Mesopotâmia. Por esse motivo, a decisão tomada por Abraão de deixar a cosmopolitana cidade de Ur implicou em uma boa dose de confiança. Mas Abraão recebeu promessas, e elas eram impressionantes. Perguntas. Vamos lá, hein? Perguntas. Alguma? Pensa aí. Não? Estou deixando você pensar, hein? Se tiver pergunta. Tem não? Tá bom. Quando a gente está falando da história de Abraão, e aí toda a Bíblia vai apontar para essas realidades muito claramente, a sua jornada de fé, ela é uma jornada de fé que fornece compreensão teológica para a nossa jornada de fé. Então Deus escolheu, na história de Abraão, construir a história cristã também. Abraão, por exemplo, sai de uma terra pagã, uma terra de ídolos, uma terra de deuses falsos. Nós, quando somos resgatados, igualmente somos resgatados de nossa vivência idolátrica, pagã e completamente voltada para nossas próprias concupiscências. Abraão é chamado sem nada ser oferecido. Abraão é chamado pela palavra. Os cristãos, quando creem de fato, não veem nada, nem novos céus e nova terra. Eles nem sequer conseguem ver coisas como Jesus sendo crucificado, a ressurreição, que são importantes, centrais. Nós cremos que isso aconteceu e cremos no que acontecerá. Essa é a jornada de Abraão também. Abraão também recebe a promessa de um povo. Nós, como cristãos, também, quando somos chamados para a fé, somos chamados para pertencer ao povo de Deus. Abraão também recebe a promessa de uma terra. Nós, como cristãos, recebemos promessas sobre um novo céu e uma nova terra onde o mal não habita. Abraão, então, ele é o modelo de fé e como a fé deve ser respondida. Preste atenção nisso e anote. Abraão não é só modelo de fé, ele também é um modelo de como a fé deve ser respondida. Como eu respondo a chamada do Evangelho? Aí eu olho para Abraão e vejo que ele deixou tudo. Eu vejo que ele deixou todas as seguranças e confiou unicamente no que Deus disse que era e faria. Principalmente no que faria. Porque apesar de você entender que o eu sou se revela na Bíblia progressivamente, o que Abraão tinha dele? Nada. Tinha muito pouco. Olha o que a gente tem e sabe sobre Deus. Muita coisa, não é? Isso deveria nos trazer muita fé, né? Mas olha a diferença. Às vezes a gente não crê em coisas como, olha, Deus vai curar a sua vida, seu coração, vai... A gente não crê no básico. Abraão teve que mudar toda uma história de vida para responder a Deus sabiamente. Entre outras coisas importantes nessa jornada de fé de Abraão, é de que
de onde ele parou, né? Aqui o capítulo 11 nos diz que Tera tomou Abrão, seu filho, Ló foi Sarai, sua nora, mulher, saiu com ele de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Foram até Arã. A cidade de Arã, que fica ao norte, próximo à Síria, até chegar onde Abraão deveria ficar, a terra de Canaã, eram 1.700 quilômetros. É muito tempo e chão para se pensar. A jornada de fé de Abraão também era uma jornada física. Não era só um crer paradinho, sabe? Não é assim, vou esperar, Deus falou que tem filhos, tem terra, eu vou ficar aqui, né? Esperando essa terra chegar. Não. Repare como isso também é análogo ao cristianismo. Quem já leu John Bunyan, O Peregrino? Não é assim, creia e fique parado. Como é que é a jornada de John Bunyan e O Peregrino? O peregrino sai com destino à cidade celestial. Então, nós também não somos chamados a crer parados. Como é que Jesus trabalhou no seu ministério? Vem e me segue. Então, o chamado de Abraão em Jesus é da mesma maneira. Jesus chama seguidores dele. Nossa fé é uma fé andante. Tanto é que o primeiro nome do cristianismo não foi cristianismo. Quem lembra? Caminho. Exatamente. Por quê? Porque eles andavam com sua fé, andarilha, compartilhando em todos os lugares, e onde quer que estivesse, sua fé estava com eles. Nós somos os do caminho. Isso também é importante, porque Abraão era um do caminho também. Repare como Abraão tem a ver com a nossa fé. Quantas estruturas estão ali sobrepostas teologicamente em Abraão? Um montão delas. Um montão delas. E é claro, você vai ver, assim como nós, o pecador Abraão também, fazendo coisas erradas ao longo dessa jornada, e nem por isso Deus retira dele as promessas. Isso também é outra parte importante da nossa segurança em Deus. Vamos lá. Estamos indo, né? Pergunta aí? Não? Foi? Não sei. O pessoal está sem pergunta, então está todo mundo muito bem. A prova podia ser hoje. Por que eu estou perdendo tempo? Já está todo mundo muito bem. Eu gostaria de ir com você a algumas afirmações importantes. A primeira é enredo e temas. Se você olhar o seu slide, vai ver que eu tirei isso de Bruce Waltke. Comentário de Gênesis, Bruce Waltke. Nós vamos trabalhar um pouquinho os enredos e os temas necessários para pensar nessa abordagem inicial. Só quero te lembrar que hoje é a abordagem introdutória, não é tudo de Abraão, é para começar. Começando essa questão dos enredos e dos temas, você repara que os movimentos que você vai encontrar aqui, eles são importantes e eles são replicadores. Quer ver uma coisa? Vá até Gênesis 8, está bem pertinho de você. Gênesis 8. Gênesis 8. Vamos lá? Gênesis 8? Se você olhar Gênesis 8, verso 20, diz assim, ó, Deus falando para Noé. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão, dia e noite. Agora dá uma olhada em 9:17, por favor. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Deus fez uma aliança, colocou um arco, dizendo que não iria destruir a terra mais com inundação. Ele não fez uma aliança propriamente com Noé apenas. Quem leu viu que ele fez uma aliança com todos os seres vivos. A aliança com Noé é realmente uma aliança que Noé está ouvindo, mas não é só com ele, é com todo mundo que viria daí para frente.
Por que isso é importante, ou o que isso quer dizer? Algumas pessoas citam a aliança com Noé e falam assim, Deus fez uma aliança com Noé. Está certo, mas não é só com Noé. Ele fez uma aliança com a criação como um todo. Depois, a aliança, depois de Adão, a aliança mesmo é com Abraão. E nesse sentido, é bem pessoal e bem específica. Isso é um primeiro ponto importante. A aliança de Deus com Abraão é uma aliança pessoal com Abraão. De que Abraão receberia aquelas bênçãos, de que outros seriam abençoados a partir de Abraão. A aliança com Deus com Noé é uma aliança mais abrangente, que envolve todas as criaturas de Deus. Eu vi já irmãos, até mesmo irmãos, assim, tentando traçar as alianças de Deus, e às vezes parece que Deus fez uma aliança com Noé, especificamente. Não, por quê? Porque Deus faz uma questão muito clara de deixar que ele tem uma aliança com Adão, e depois ele tem uma aliança com Abraão. É uma retomada, é um arco de retomada muito específico, tá bom? Mas por que a aliança com Noé é importante para nosso entendimento de Gênesis nesse momento? É porque a aliança com o personagem Noé e seus contemporâneos, ela diz respeito a uma preparação para a aliança com Abraão. Antes de colocar o homem na terra, Deus preparou a terra. Você deve lembrar disso, não é? Depois, no 6º dia, ele cria o homem. Presta atenção. Ele prepara a terra e cria o homem. Agora, ele garante que a terra não será destruída e recria o homem espiritual em Abraão. Entendeu a questão, o movimento? Deus preparando. Abraão já recebe isso com as informações dos seus antepassados, que Deus não iria destruir mais. Então, ele não precisaria ficar com medo de construir uma relação de tempo e espaço nesse mundo, e assim, mas e se Deus matar todo mundo? Mas não tinha mais isso. Isso não iria mais acontecer, porque Deus havia garantido de que haveria sementeiras, haveriam colheitas. Isso é importante para você entender o enredo e a estrutura aqui também, tá bom? Dê uma olhada, por favor, no capítulo 12. Alguma pergunta é só levantar a mão, tá? A pergunta é levantar a mão, me interfere aí. Então, nesse ponto aqui, se eu estou entendendo, o nome de Deus já é conhecido por Abraão e tem sido passado de Noé, sem geração em geração, até chegar em Abraão, certo? Olha, se o que você chama por nome de Deus é especificamente Yahvé, Jeová, não, né? Você está falando o Deus, né? O Deus é conhecido. Ele é Elohim, é tipo um Deus dos deuses, um maior assim, sabe? Mas o povo mesopotâmio tinha outros deuses, apesar de reconhecer Elohim de alguma forma. O que eu quero dizer com isso? Elohim é um nome anterior a Yahvé. Elohim é um nome conhecido na Mesopotâmia por uma espécie de deus patrono, mais ainda do que Zeus seria para os gregos, só para deixar claro. Na mitologia grega você tem digamos, uma trindade ali entre eles também, ainda que Zeus seja mais elevado. Mas Abraão conhecia Elohim, mas Abraão iria conhecê-lo de outra forma, verdadeiramente, somente Elohim. Elohim não dá espaço para outros deuses. Você vai reparar a jornada de Abraão, não tem outros deuses. Não há outros interferindo no processo de Deus com Abraão. Abraão e Elohim estão juntos e seguem. O livro de Gênesis também, respondendo aqui ao Euler e aos demais, nos apresenta alguns nomes que, por vezes, são nomes que você vai encontrar no Êxodo. Quer ver? Você já deve ter lido, por exemplo, que Deus se apresenta para Moisés em Êxodo 3, o livro do Êxodo, capítulo 3, como eu sou. O som mais apropriado é Yahvé, ou Jeová. Esse eu sou se revela eu sou lá em Êxodo 3. Mas se você ler Gênesis 3, quando Eva conversa com a cobra, quando ela fala Deus
ela está usando Yahvé. Interessante, né? Mas é porque os que recebem a Bíblia depois vão estar variando na maneira como escrevem também o nome de Deus. Nós cremos, isso é importante que você saiba, nós não cremos apenas na inspiração da Bíblia, isso já é maravilhoso. Nós não cremos apenas de que a Bíblia foi soprada por Deus, ainda que os autores humanos dessem seus traços estilísticos, como Isaías escreveu do seu jeito e Paulo do seu outro. Mas nós cremos também que Deus controlou o modo como as Escrituras foram sendo conduzidas até nós. Inclusive, quando redatores posteriores trazem considerações sobre isso. Há nomes de lugares em Gênesis que não estariam sendo disponíveis para Moisés, apenas para redatores posteriores. Imagine, Moisés está escrevendo o nome de lugares que no tempo de Moisés não eram chamados por aqueles nomes. Ué, então como é que Moisés escreveu o nome de lugares que só vão ser abençoados com esses nomes lá na frente? É porque nós cremos que quando esse livro de Gênesis chega nas mãos do período, por exemplo, de Josias, o rei Josias, aqueles que recebem precisam, de alguma forma, trazer os nomes daqueles lugares que são completamente desconhecidos para as pessoas do seu tempo, para o seu tempo. Não sei se você entendeu. Nós também cremos que Deus controlou isso, a ponto de que nós pudéssemos entender isso. Isso não é uma mudança de texto, no sentido de sentido, mas é uma necessidade. É como se o povo de Josias, 600 a.C., estivesse lendo Gênesis e falando, que terra é essa? Então, os homens do tempo de Josias precisaram fazer movimentos com nomes de coisas para gerar algum tipo de compreensão para o povo do tempo de Josias sobre aquela época. E cremos que também ali Deus estava agindo. Também ali Deus estava se relacionando. Ok? É bom a gente construir essa responsabilidade com o texto. Quero avançar ainda dentro dessa realidade, indo com vocês, a gente está estudando aqui os temas, indo na questão da intertextualidade. Né? O que significa, né, essa intertextualidade? Né? O chamado de Abraão, ele também invoca livros que talvez tenham sido até mais antigos do que alguns livros que a gente tem noção. É possível que Moisés teve consigo relatos anteriores ao Gênesis, na qual ele pudesse, de alguma forma, também ter contato com informações que antecederam. Temos Moisés tendo contato com Deus direto, mas não podemos negar que Moisés pode ter recebido também esses relatos de antepassados. Por exemplo, quando você lê Gênesis 1 e você lê Gênesis 2, você nitidamente vê que você tem ali um texto e depois um outro. E esses dois textos se complementam. Gênesis 1, a grosso modo, fala as coisas de uma maneira mais sucinta. Aí Gênesis 2 vai e abre o microscópio para olhar mais fundo na criação do homem. É possível que Moisés tivesse o relato anterior e recebesse de Deus o relato 2, isso é possível. São possibilidades. Essa intertextualidade não é um problema para a gente. O texto chega para nós como um texto que Jesus usava. Só para você ter uma ideia, tem uma das coisas mais tranquilizadoras para o nosso coração, é que Jesus leu esta Bíblia que você lê sem nenhum peso no coração. O próprio Filho de Deus, o autor das Escrituras, não estava encrencando com coisas que nós encrencamos. Né? Isso é interessante para você observar. Vamos fazer uma pequena análise ainda aqui, por favor. Dê uma olhada no capítulo 12, tá bom? E você vai ver alguns movimentos importantes aqui, tá bom? O primeiro é que você vai fazer aqui uma comparação de que uma palavra importante e triste que aconteceu em Gênesis 3 e foi relatada mais de uma vez, é a palavra amaldiçoar. Lembra disso? Adão, por que você fez isso e isso? Maldita é a terra por tua causa. Lembra disso, né? Então, a palavra maldição foi uma marca muito clara do julgamento. Agora,
Êxodo capítulo 12, olha o que vai dizer aqui, verso 2, parte B. Seja uma bênção. Olha que interessante. Você vê o contraste, né? Gênesis 3 é maldição. A terra está amaldiçoada. Agora, Abraão, você vai ser uma bênção, e olha, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, em vocês serão benditas, e aqui um outro nome para dizer abençoadas, todas as famílias da terra, porque em Adão foram amaldiçoadas todas as famílias da terra. Agora, Abraão é aquele que Deus vai escolher para abençoar todas as famílias da terra. Isso é um movimento de texto que deve chamar a sua atenção. Não deve ser algo, digamos assim, qualquer. Se você puder ir até, por exemplo, Deuteronômio 28. Deuteronômio está um pouquinho mais à frente. Deuteronômio 28. Você vai encontrar em Deuteronômio capítulo 28 as bênçãos decorrentes da obediência a Deus. Verso 1 começa assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Aí diz: benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da terra, o fruto dos seus animais, benditos serão as crias de suas vacas. Bendito será o cesto de cereais, e bendito será a amassadeira de pão. Bendito serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O que diz respeito? Só mais o 7 para você entender. Ó. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Você consegue perceber aqui do 1 até o 7 a mesma coisa que Deus falou para Abraão, só que dissecado? Está dizendo que em ti serão benditas as famílias da terra, e que quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, quem te abençoar, eu vou te abençoar. Aí quando você vê Deus falando com o povo de Israel exatamente a mesma coisa, você percebe que essa bênção de Abraão vem para eles, mas que ela é diferente das bênçãos de Abraão em um sentido. Essas bênçãos decorrem da obediência. Em Abraão, não foi a obediência o fator determinante. Isso nos mostra uma coisa que para nós batistas é caríssimo. Que isso vai levar, por exemplo, ao nosso modo de compreender a própria fé cristã e compreender as realidades que envolvem o batismo. Só para você ter uma ideia. Abraão creu, mas Abraão fez tudo certo? Não. Por quê? Porque por 2 vezes ele entrega a esposa dele para se livrar. Abraão faz um filho para antecipar a promessa. Abraão não foi um exemplo de alguém que fez tudo que Deus ordenou e por isso recebeu. Por quê? Apesar dele ter obedecido no ato de lançar-se em Deus, o decorrer de sua jornada envolveu momentos de descrença também. Mas nada foi retirado dele. Nenhuma das bênçãos que Deus prometeu lhe foi cessionada. Por quê? Porque Abraão apontava para Jesus Cristo de uma maneira muito grandiosa. Enquanto o povo de Israel recebeu uma lei que remontava o que chamamos de pacto de obras, que é, você faz, você recebe. Aquilo que foi recebido lá atrás por Abraão era um arco que iria se completar única e somente em Jesus Cristo. Repare que você e eu, depois que abraçamos a fé cristã, felizmente pecamos. Mais de uma vez. E não nos foi retirada as bênçãos. Não nos foi retirada a salvação. É por isso que nós não podemos considerar batizar alguém para
que ela testemunhe de Deus sem, de fato, que ela creia. É por isso que nós não estamos aqui como aqueles que batizam as pessoas, por exemplo, sem que elas precisem professar sua fé. Por quê? Porque nós somos filhos de Abraão. Jesus nos chamou de filhos de Abraão. O livro de João, Jesus relata que nós somos filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Então, nós estamos com Abraão em uma fé que não é condicionada a necessariamente fazer tudo certo, mas é uma fé que é condicionada a crer pessoalmente. Nós cremos e, por isso, caminhamos com Deus. Nosso batismo, nesse sentido, como um arco, ele vem da perspectiva da fé do primeiro crente, Abraão. Esse primeiro crente creu e isso lhe foi atribuído por justiça. Nós não cremos que uma pessoa pode ser considerada como um filho de Abraão porque alguém fez algo por ela, se não for o próprio Jesus Cristo. Então, precisamos entender que Abraão tem muita coisa. Só para você ver um pouquinho mais, aqui a gente está acabando, algumas palavras-chave são importantes. Vamos de novo para Gênesis 12. Por exemplo, Gênesis 12 é o que chamamos também de proto-evangelho, né? Tem algumas coisas aqui que são interessantes, né? Por exemplo, o verso 2 traz a questão da bênção, você deve marcar na sua Bíblia, isso é importante demais, tá? No verso 3, a questão abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei que amaldiçoarem, você serão benditas todas as famílias da terra, guarda, entre outras expressões, a importância de que o nome de Abraão seria grande na terra. Isso é esse tipo de linha de raciocínio dentro do hebraísmo diz respeito assim, você vai ser um cara grande, você vai ser muito importante. Isso aponta para Jesus também. Ainda dentro dessa realidade, quando diz que Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, aqui a questão de obediência e fé é importante demais também. Eu diria para vocês, irmãos, que todas as estruturas e superestruturas do Evangelho estão descritas aqui, todas elas. A não ser, é claro, sem dúvida, né, a cruz e a ressurreição enquanto realidades de clareza na revelação, mas todas as necessidades de crente, de obediência, de deixar e tudo mais estão aqui bem separadas para você. Então, esse é o ponto. O clímax, e aí eu vou ressaltar aqui, é o final do verso 2. Eu acho que esse aqui é um dos clímax do ponto. Seja uma bênção. Existe uma diferença muito grande em vou te abençoar, certo? E seja uma bênção. Porque Deus dizer assim, vou te abençoar, o texto deixa claro de que a bênção de Deus está, de fato, sobre Abraão. Mas a ordem não é apenas de que Abraão seja um cara abençoado. A ordem é de que Abraão seja uma bênção. Ele seja, de fato, alguém que transborde isso para outras pessoas. E isso é a realidade primaz de Jesus. Jesus era um homem abençoado por Deus, mas primariamente Jesus é uma bênção para o mundo. Abraão apontava para Jesus aqui, e isso destoa de todas as realidades assim do tempo de Abraão, todas as grandes realidades do tempo de Abraão. Vou fazer um movimento aqui rápido com você, que a gente tem pouquinho tempo, vou te dar 5 minutinhos só. Mas eu gostaria que você pudesse olhar Gênesis 15, tá bom? Fazer uma leitura, claro, uma leitura simples, mas uma leitura objetiva, e identificar, até Gênesis 15, tá bom? Identificar aspectos aqui que envolvem promessas de Deus a Abraão. Então, eu gostaria que você pudesse dar uma olhada e perceber o que Deus promete para Abraão. Como é que Deus executa essa aliança? O que isso aqui tem a ver ou não com o Evangelho? Dá uma olhada aí.
Vamos lá, vou fazer umas perguntas aqui sobre o texto, tá bom? Se a gente está com um pouquinho de tempo. Você levanta a mão e responde, se puder. Não fala sem levantar a mão, senão fica meio confuso para a gente que está identificando. Aí você levanta a mão e aí você fala. A Bíblia chama Abraão de profeta. Será que tem algum traço nesse texto que faz parecer algo que você já leu lá na frente? O que acontecia com os profetas? Levanta a mão, Lili. Tá certo, eu li seus lábios, levanta a mão. Hã? Ele teve uma visão. Legal, de fato, diz que ele também, a palavra do Senhor veio a Abrão. Olha que importante essa menção, que é a mesma que você encontra em Ageu, que você está estudando. Abrão recebia a palavra de Deus como um profeta recebe. Segunda pergunta aí, vamos lá. Abrão está desanimado com alguma coisa? Qual é o desânimo dele? Levanta a mão, oi. Ele não tem um herdeiro ainda, e já tem um tempinho que a promessa foi feita, né? Parece coisa de crente isso, né? Crente mesmo, né? Ele questiona Deus um pouquinho ali no verso 3, está demorando, o que está acontecendo? E quem reparou que ele já parece estar fazendo um plano B? Tem um plano B aí que ele já está pensando no plano B? Qual o plano B dele? É isso aí, né? A Isabela acha que é esse caminho também, né? Já tem um pensamento, né? Se Deus não me der, eu vou matar o Eliezer, Damasceno Eliezer. Complexo, né? Já havia dúvida. Está vendo? É um exemplo para nós também de como era humano, como nós. Próxima pergunta. Deus o anima, sim, de fato. Deus pede para ele olhar para o lado de fora, me lembra muito Jesus apontando para os lírios do campo e outras coisas assim, né? Olhando, mostrando para a natureza e falando como a natureza pode servir ali de percepção e discussão. O que Deus promete para Abrão? Muito bem, uma prosperidade incontável. É basicamente essa a ideia, né? Vai ser incontável. O que você vai ter não é algo que você consiga contar, você não vai contabilizar. Como essa aliança descrita do 9 até o 19 traz apontamentos para o Evangelho? A última pergunta. Como a aliança descrita do 9 até o 19, ou 20, né, desculpa, traz apontamentos para o Evangelho? O Euler primeiro ali. Fala, Euler. Direito através do sacrifício, o derramamento de sangue, que o autor de Hebreus vai falar, considerado necessário para cometer o pecado. O texto fala que Abraão está envolto de densas trevas e menciona Deus como aquele que passa pelo meio dos animais sacrificados e estabelece a aliança. Ainda que Abraão esteja envolto dentro das trevas, que traz aqui. Então, acredito que esses são alguns aspectos. Legal. Tem sacrifício, tem sangue, tem oferta, concordo. E pode falar? A expansão também, que a descendência de Abraão teria ali em muitas terras, né, de povos diferentes, traz relação com a expansão do Evangelho também. Exatamente. Mateus capítulo 28, 19 e 20, onde fala para irmos a todas as nações, é completamente radicado e entrelaçado com o chamado de Abraão. Então, quando a gente lê lá assim, né, vão por todo mundo, né, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as nações ali, é isso aqui. O chamado de Abraão se desdobra no chamado para todo discípulo. E tem algo importante, Euler, que talvez seja o centro dessa aliança aqui, que é o mais importante. Abraão dormiu. Ele não conseguiu, porque a aliança era assim, eu passava com fogo e você também. Nessa aliança só um passa, Deus. É lindo isso, mas Deus está dizendo que Ele unicamente assume as responsabilidades pela aliança.
Esse é o ponto aqui. Unicamente Jesus assumiu você. Ele não contava com você para dar certo. Ele fez os dois lados. Ele não esperava que você quisesse. Ele não contava com a sua obediência. Ele não esperava que você desse certo. Jesus fez as duas partes da aliança. Plenamente homem, plenamente Deus. Como homem, cumprindo a nossa parte de homens. Como Deus, selando a vitória final. Essa é a história da redenção, lindíssima história da redenção. E a gente vai continuar caminhando por Abraão e a sua narrativa sensacional, fascinante. E eu sei que você, cada vez que lê a história de Gênesis, você vai encontrar mais riqueza, e eu acho que Gênesis 15 é uma delas. E eu espero que isso se aprofunde no seu coração. Vou estar orando pela escola bíblica e aguardando os irmãos chegarem aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tem sido muito enriquecedora. Aplica ela no nosso coração, de tal modo que venhamos a encontrar, Senhor, esta tranquilidade em ser cristão. Essa segurança, que segurança cantamos, sou de Jesus. Obrigado pelo que tu fizeste na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor fez e cumpriu o que nos cabia na aliança. Obrigado, Jesus. Oramos em teu nome. Amém.